Agora, só esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite, pessoal. Sou o Ted Sartori, mais uma edição do programa Só Esportes, edição de número 20. O programa que tem um canal no YouTube, o canal do YouTube que tem um programa aqui na Ômega Web Rádio. Como toda quarta-feira a gente aparece aqui das 19 às 20 horas, sempre com uma atração diferente. E hoje, como é o último programa do mês, a gente sai um pouco dos parâmetros, a gente que gosta de falar do esporte amador. Hoje a gente vai falar de futebol do Jabaquara, mas antes eu apresento Anderson Firmino. Apresento não, todo mundo já conhece o Anderson, não é mais o que apresenta. Boa noite, Ted, boa noite, pessoal da Ômega, pessoal que acompanha o programa Só Esportes. Estamos aqui mais uma vez, vamos conversar bastante aqui. Hoje o Leão vai rugir aqui no Só Esportes, hein? Vai rugir. E apresentando os nossos convidados, né, o Kaká, treinador do Jabaquara, e o Gilberto Costa, que é supervisor do Jabaquara. Tudo bem, gente? Primeiro o Kaká, depois o Gilberto. Boa noite a todos. É um prazer muito grande vir aqui falar um pouco do Jabaquara. Legal. Gilberto, prazer revê-lo, né? A gente já se encontrou em algumas outras vezes, mas no programa é a primeira vez. A gente sempre fica contente, boa noite a todos, sempre fica contente, né, quando é convidado para participar e conversar, né, sobre o futebol da região aqui, né, e agora propriamente do Jabaquara, já que a gente já está também, né, pertinho da parte amadora, né, do amador e da base, né, e agora também auxiliar do Kaká no profissional lá, esperando fazer, né, uma boa campanha, já que está aí quase em cima, né, da estreia. Sem dúvida. E até para começar, eu queria que vocês falassem um pouco desse trabalho que está sendo feito no Jabaquara. O Jabaquara estreia agora dia 13, né, dia 13 de abril, em Mauá, contra o Mauá Futebol. E o Paulista, para quem não sabe, né, o Paulista da segunda divisão, que é a quarta divisão, ele só permite jogadores até 23 anos, é sub-23. Eu gostaria de saber de vocês como é que está sendo feita essa seleção em termos de elenco, quantos jogadores vocês já têm, se já está tudo certo, a quantidade já está certa, tem mais alguém para chegar, estão privilegiando a região, certamente. Queria que vocês falassem um pouco disso. O Kaká, o Gilberto, quem quiser começar. Então, esse trabalho vem desde há 2 anos atrás que o Gilberto começou, e o Adelino de presidente, e a gente queria dar uma valorizada na várzea de Santos. Mas, infelizmente, ano passado e ano retrasado, não foi o que a gente esperava. A qualidade dos jogadores, resultado e a vontade. Uhum. Que nessa divisão a gente já viu que tem que ter mais vontade do que técnica. Esse ano, por exemplo, ano retrasado e ano passado, nós avaliamos, o Gilberto e eu, mais de 200 e poucos jogadores. Ano passado. Ano passado e retrasado. Né? Então, soma aí, deve ter dado uns 300 jogadores. Esse ano foram quantos? Esse ano, Gilberto, nós não vamos fazer a mesma coisa do ano passado. Vamos chegar em janeiro e só por indicação. Aquele atleta que jogou no Santos, que jogou no São Paulo, que jogou até em outro time da divisão, mas que tem a qualidade, vai ficar. Para que o trabalho também seja mais rápido, né? Entendeu? Mais rápido. Porque mesmo assim, semana passada tinha 40 e poucos atletas, essa semana 40 e poucos. Caramba. E nós terminamos hoje as avaliações e praticamente já temos 28, que são 26 profissionais e 2 da base que jogaram ano passado, para tentar começar um trabalho. Que é o máximo o máximo que vocês podem escrever. Que pode escrever. E estamos a 15 dias da estreia, então o trabalho vai continuar na sequência, porque o tempo é curto. Gilberto, como é que é pegar um trabalho assim, com essa background do ano passado, fazer diferente esse ano, pensando que a segunda divisão é um torneio, como disse o Kaká, bem próprio, assim, onde a pegada é mais forte, onde o empenho é mais forte, mas sem descuidar da técnica, né? Porque tem que ter um lado técnico. Como é que é trabalhar essas duas vertentes aí junto aos jogadores? Não, é gratificante, porque eu e o Kaká, além de a gente ter uma amizade fora de campo, a gente se dá bem ali dentro de campo, porque é um trabalho sério, um trabalho honesto. E sempre falar agora, né, com o Adelino, o campo, você vai lá, o campo está totalmente diferente, jogamos já o banco lá para o outro lado, o Adelino jogou o banco lá para o outro lado, se você for ver lá, já tem uma estrutura muito bonita, e é gratificante porque nós podemos ser uma ponte, né, juntamente com o Jabaquara, para dar um sonho para esses garotos.
Só que, infelizmente, às vezes eles vão lá e não tem o comprometimento, porque às vezes eles precisam trabalhar, às vezes eles jogam também numa outra categoria que às vezes o cara ajuda financeiramente e ele só joga sábado e domingo e dia de semana eles não precisam treinar porque trabalha. Mas alguns que já jogou o ano passado, o ano retrasado, e esse ano mostraram que querem, e aqueles jogadores que foram indicados, jogou numa base, como o Kaká falou, eles estão afim, porque o esporte, eu falo para eles, o futebol é um esporte onde você dorme pobre e acorda rico. Em condições de você amanhã depois estar jogando. E o Jabaquara sempre foi um formador de jogadores, né? De atletas, e não deixou ninguém na mão. Está jogando no Jabaquara, aparece alguém, ele cede, ele faz o negócio e deixa o jogador seguir a carreira. E é gratificante, porque a gente está ali, né, no dia a dia, conversando, jogadores ouvindo, você ensinando o que você passou, o Kaká com a sua, né, inteligência dentro da parte tática, e a gente conversando, falando dos jogos, falando o que pode acontecer, o futuro para eles. Então é importante, é gratificante, e você chegar de manhã lá e ver aquela garotada, né, chegando de bicicleta, chegando de ônibus, né, chegando ali, tendo sacrifício, é gostoso, porque eles vão dentro de campo e vão te dando essa resposta. Antes da próxima pergunta, queria só avisar aos que estão acompanhando o programa, seja pela live, seja pelo site da Rádio Ômega, a gente vai sortear hoje, como na semana passada, a gente vai sortear 2 ingressos para esse evento aqui, o Flashback no Clube de Regatas Tumiaru, em São Vicente. Vai ser no dia 30, né, Marcelo? Dia 30, a partir das 22 horas. São 2 convites VIP. A prova que está aqui, ó, VIP. E vocês que curtirem, compartilharem o programa, participarem, enfim, perguntarem, estarão concorrendo no final desse programa a esse par de convites. E, Gilberto, aproveitando que você estava com a palavra, até há pouco tempo você era o treinador. Um tempo atrás eu te entrevistei, você era o treinador. Agora você é o supervisor. É mais tranquilo ser supervisor ou é mais cansativo, Gilberto? Olha só, cansativo, lógico, tem seus lados, né? Todo o trabalho tem seu lado cansativo. Mas quando você faz aquilo que você gosta, não se torna trabalho. Né? É gostoso você, que nem eu tive vários atletas, né, em outros clubes, e jogadores mesmo que jogou comigo, vamos supor assim, não me estendendo, na Inter de Limeira, no comercial, eu encontro eles, pô, você me deu 3 chuteiras, pô, você me levou para casa, pô, me deu um almoço, porque eles eram da base. Então assim, é uma gratidão, e é gostoso porque você fez parte de um futuro, né, que eles já estão jogando, porque você ajuda tanta gente, né, que às vezes você nem sabe que ajudou, e você acaba chegando, que nem o pai. Hoje nós somos exemplos para os filhos, né? Sim. Porque o pai leva e conversa. E o pai certamente às vezes encontra com você. Isso daí. Então é gratificante. Lógico que a parte, eu sou supervisor ali, né, do amador, sou diretor da base ali. A gente, né, tá fazendo com que a terceirização, né, o pessoal vai lá procurar para o Jabaquara poder ter também a sua base, ter a molecada ali, para depois você até o sub-20, depois o Kaká vai conversar sobre isso. Você jogou na base, você pode disputar o campeonato dar essa sequência, porque você entra como base. E é gostoso, mas é cansativo assim. Mas quando você pega um trabalho, que nem a gente ali conversa, a gente tem uma comissão muito boa, né? Ali conversando olho a olho, falando o que sente um outro, na verdade, é gostoso e não se torna gratificante e não se torna cansativo, não. Falando do campeonato especificamente da segunda divisão, as equipes estão mais ou menos no mesmo estágio de montagem de grupo, né, para a disputa do campeonato. Até perguntar isso para o Kaká. Como é que é para saber a peculiaridade de cada um, assim? Como é que essa rede de informações, assim, entre os clubes, a saber como é que cada clube está se preparando, como é que funciona isso? É difícil nessa divisão, porque amistosos são muito raros, né? Por exemplo, a gente joga com o estádio fechado, então não tem como a pessoa vir ver. Eu acompanho os outros clubes pelo Facebook. Tem clube que tem página no Facebook, que nem o Mauá. Pelo que eles estão colocando no Facebook, que é o nosso primeiro jogo, só vão jogar com atletas 99, 2000 e 2001. Então, se é verdade ou não é, agora que eu vou saber que a inscrição da primeira rodada acaba
amanhã, não, sexta, e tem que estar lá os atletas registrados. Então, agora, Suzano não tem muita coisa, Flamengo sempre monta um time bom, então a gente tem que vir preparado que com certeza deve ter time bom. Guarulhos... O Corinthians um tempo atrás? Teve, o Corinthians ficou lá 4 anos, que foi quando eles chegaram na A2. Exatamente. Então, aí não conseguiu manter. Depois que o Corinthians saiu, eles caíram. O Guarulhos, não sei como que tá, mas a gente conhece o presidente, o Gilberto trabalhou lá há 4 anos atrás. Quem mais? O Flamengo, o Guarulhos, o Mauaense está com uma parceria com o pessoal da África, que eles postaram lá, que foram até lá. Agora o país eu não me lembro, mas parece que vai jogador para lá e vai vir jogador para cá. No intercâmbio. Fizeram peneira lá, uma coisa assim. Mauaense? Então, eu não sei como que tá. Eu só vi isso, eles só postaram isso, que fecharam uma parceria com o time da África. Agora o país eu não me recordo. Então, esses times. Barcelona a gente sabe que monta ali sempre aquele time, é só para disputar, mas nunca a gente pode menosprezar. Sempre que a gente vai muito aos jogos da Portuguesa Santista, né, e sempre o Sérgio Guedes, nas suas entrevistas, fala das dificuldades naturais que a Portuguesa passa em relação aos outros da mesma divisão, que há times que têm um orçamento enorme, por causa ele cita o Água Santa e outros tantos, que recebem um orçamento muito maior e têm recursos maiores, e a Portuguesa lá no finzinho da tabela nesse caso, porque na tabela mesmo, na classificação dos pontos, a Portuguesa está lá em cima. Como é que é conviver, Kaká, Gilberto, como é que é conviver com essa falta de recursos, que é natural nessa divisão, os recursos são escassos, o Jabaquara também tem suas dificuldades, como é que é conviver com isso e fazer o trabalho? Né? E eu até acrescento a participação da Federação Paulista. Sim, como é que é? Bom, primeiro a pergunta do Ted, eu acho que isso é até um estímulo a mais para esses atletas que estão na Portuguesa, porque você pega um Linense, você pega um São Bernardo, que tem uma folha salarial mais alta e tem condições financeiras, e está lá embaixo. Então, às vezes, é que a gente sempre brinca lá com os jogadores, a gente não pode dar tudo para o atleta, porque na dificuldade é que ele se supera. Então, eu acho que a Portuguesa, o elenco está focado, e o Sérgio é um grande treinador e está sabendo tirar o máximo deles. A gente pega aí, a Portuguesa ganhou muitos jogos no final do jogo, empatou. Sim. Então é a vontade, é aquilo que a gente estava conversando aqui fora do ar. Na divisão que o Jabaquara está, é mais a vontade que a técnica. E é isso que a gente procurou esse ano nos atletas. Se vai dar certo, só o campeonato vai dizer. Mas a gente procurou mais atletas que tenham vontade, que não faltem, porque a gente sabe que essa divisão é muito difícil. Com relação à federação, na segunda divisão, a ajuda praticamente é zero. Ela dá uma verba lá muito pequena que não paga nem um mês de salário dos atletas, dá 40 bolas. Mas a gente também não pode crucificar a federação, porque a gente entende que se ela liberar o dinheiro nessa divisão, vai ter time que nem vai disputar. Pega o dinheiro e acabou. Então, eu acho que ela tem que segurar mesmo e de repente chegar num ponto que só os clubes sérios que joguem. Então, é a pura verdade. E outra coisa, né? O Kaká uma vez falou lá atrás, e você não se apercebe disso. Que, vamos supor, quando você está nos outros times, a prefeitura ajuda. Sim. Tem cidades que abraça. Infelizmente, nós moramos numa das piores cidades em termos de esporte, de clube, para ajudar o clube. Eu já joguei vários do interior e quando classifica a prefeitura vai lá ou dá o ônibus, ou dá alimentação, dá outras coisas. E para você ver, é mais difícil você sair da Série B, né, da série que a gente está, para subir para A3, para A2, do que propriamente você depois chegar na 1. É muito mais fácil dar 3 para chegar na 1 do que sair da nossa, que hoje é o sub, para ir para 3. É muito mais difícil. E o Kaká falou lá atrás que a gente... tu está empolgado vendo o campeonato, e ele falou uma coisa que depois você vai começar a pensar e começa a perceber, a nossa chave
sempre subiu para a Série 1, para a Série 2, para a Série 3. A chave do Jabaquara. Sim, sim. Que foi o Flamengo que chegou lá. Nos últimos 4 anos. Sim, o Indaiatuba que subiu. 50% sai da nossa chave. Porque A sobe dois. A Portuguesa que subiu sempre foi da nossa chave. Portuguesa, São Bernardo, Mantiqueira e agora Primavera. Os 4 últimos anos saiu da nossa chave 50%. E o Flamengo também, que era lá atrás, que subiu para 2. Interessante. Tem participação aí já? Tem algumas aqui. Deixa eu ver. A Xanda Seixas, boa noite, Anderson Firmino, Ted, convidados. Sônia Maria Santos, boa noite, Anderson Firmino, Ted, convidados aqui também. Fernando Pessoa, dizendo que está na área. Legal poder ver o jogador Gilberto Costa, parabéns pelo programa. Quero os convites. Então, o Fernando já está concorrendo, né? Faça como o Fernando e concorra também aos convites. E a gente está falando de falta de recursos, dessas dificuldades que os clubes dessa divisão passam. E a gente tem um depoimento aí na ponta da linha, que era uma pessoa que tanto o Gilberto quanto o Kaká tem essa convivência quase que diária, né, em função das atividades do clube, do futebol, enfim, uma pessoa com a qual eles conversam bastante e certamente debatem muito sobre essa falta de recursos. Mas ele vai se apresentar no áudio que vai na sequência, aí vocês e eles, claro, vão identificar de primeira de quem se trata. Por favor. Bom, meu nome é Adelino Rodrigues, eu sou presidente do Jabaquara e eu queria cumprimentar aí os ouvintes do programa Sou Esportes e também cumprimentar o Gilberto Costa e o Kaká que estão aí, dizer para os ouvintes que eu estou, enquanto presidente, muito contente com o fato de estar ao lado do Kaká, do Gilberto, dos demais diretores, porque eles representam a chamada resistência num esporte em que só quem tem dinheiro manda. E nós, infelizmente, que não temos dinheiro, temos, né, que, na verdade, enfrentar esses que têm dinheiro e que não se preocupam com a sobrevivência de clubes, de jogadores, nem de nada. Então, esse nosso trabalho, essa nossa tarefa, ela é muito difícil, ela está sempre dificultada por pessoas que não têm compromisso, né, com o sucesso, por exemplo, de meninos que saem da várzea, vêm no clube profissional e tentam, com a sua maneira de ser, enfrentar todas as dificuldades, tudo que aparece contra o seu modo de vida, o seu desejo de ter um mundo melhor. Era isso. Um abraço a todos. O Adelino, obrigado pelo áudio, né? O Adelino, aliás, a gente falou de dificuldades, né? O Adelino, aliás, ele assumiu a presidência do Jabaquara numa série de dificuldades que a vida impõe, que o Jabaquara perdeu seu presidente porque faleceu, o vice assumiu, também veio a falecer acho meses depois, que era o seu pai, né? Veio a falecer. Então, agora eu estava me lembrando, Kaká, eu cobri por a tribuna, eu trabalhei na tribuna, eu cobri o velório do seu pai, lá na Memorial, inclusive, né? Necrópole Ecumênica, eu estava me lembrando que eu falei com você, é verdade. Aí o Adelino acabou assumindo, né, essas dificuldades que todo clube está sujeito, mas o Jabaquara enfrentou uma sequência muito forte, né, nesse sentido. Esse trabalho que o Adelino está fazendo, muito bem feito por sinal, começou lá atrás com o Manolo. Sim. Que foi uma diretoria, Manolo, meu pai e o Adelino, que eram muito sérios. São sérios, né? Porque, para mim, eles estão aqui. Então, o Manolo entrou uma grana lá no Jabaquara, coisa que sempre entrava e ninguém sabia por onde saía. Entrou uma grana com o Manolo, ele fez o Society, que hoje é um rendimento para o Jabaquara, mal ou bem, tem uma verba lá de aluguel, não temos mais horário. Aí veio meu pai, ficou, acho que não ficou nem um ano. Morreu ele, morreu logo meu pai. E sobrou pro Adelino assumir essa bucha aí, essa bronca. E o Adelino pegou gosto e, ele tá fazendo o patrimônio do clube crescer muito. E a gente nem pode falar, porque senão já chega um monte de gente lá. Então eu sempre falo que o Jabaquara sempre tem que estar ruim de situação financeira. Tem muito garoto. Isso, enquanto o Jabaquara estava lá embaixo, ninguém queria pegar. Hoje, então, a gente tem que ter muito cuidado
para depois esse clube não voltar a ser o que era antes, entendeu? Então, cresce. Uma hora vai crescer a ponto que a gente queira chegar numa A3 primeiro, depois... Primeiro, regularizou o patrimônio, as dívidas trabalhistas que sucederam de uma empresa que a gente falou aqui fora antes, deixou um rombo absurdo, tem dívida trabalhista que está resolvendo agora. Então, isso daí dificultou muito para nós. E já é pouco, vira quase nada. Vira quase nada. Então, hoje o Jabaquara, dívida trabalhista, ações trabalhistas, acho que não tem nenhuma. Todas estão já zeradas ou estão em acordo, que finalizando. É uma né? Então, graças a Deus. Então, agora é seguir e vamos ver o que a gente consegue fazer. Gilberto, como é que é o trato com o Adelino? Como é que é a convivência com ele? Eu? Pai, nós estamos... Eu, o Kaká, eu estou falando assim, que nós estamos aqui, o Kaká e o Adelino, nós temos uma linha reta, né? A gente fala a mesma língua e nós somos pessoas sérias. E se você quiser ajudar um de nós três, a conversa é a seguinte: você vai ajudar o Jabaquara. Essa é uma linha do presidente do Adelino também. Eu sou suspeito porque eu também conheço o Adelino desde lá de trás, né? E a gente, quando veio trabalhar, né, com o Adelino, a gente olha no olho, é tempo do bigode, o tempo do vou fazer e faço. Então, são pessoas retas, são pessoas discretas ali que trabalham, que nem o Adelino. Se você quiser administrar um clube, como você administra a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa, filho, dá certo. Dá certo porque as pessoas que vêm ali sabem que tem pessoas ali sentadas naquela cadeira preocupadas em ajudar o Jabaquara e não se ajudar. O Adelino está ali para servir o Jabaquara e não se servir do Jabaquara. Isso aí também é a minha linha, a linha do Kaká. E é que eu te falei, né? Agora só falta dentro de campo ter o sucesso que o Jabaquara está tendo fora. Trabalho para isso está fazendo certo, só que a gente, que nem o Adelino, ele depende da competência dele para poder gerir o clube. O Kaká e eu, como auxiliar, a gente depende da capacidade, às vezes, dos atletas em te dar aquele retorno que você está dando para ele. Por mais que você monte as coisas certinhas, às vezes, porque o futebol é o único esporte que você perde para o mais fraco. Tu vai assistir o basquete, não é assim? Tu vai assistir o vôlei, não é assim? Tu vai assistir o tênis, o cara tá perdendo de um set, tu vai pegar uma maçã na geladeira, quando tu volta ele ganhou o set, sempre tem ali. Quer dizer, pode ter alguns tropeços, mas de 100 acontece só um. E o futebol acontece às vezes 90%. E nessas indicações, vocês falavam, Kaká, você a respeito dessas indicações, desse trabalho que vocês fizeram, é muito comum, não sei se nesse caso foi também, de você aparecer no determinados jogadores indicados, aparece muito centroavante, muito jogador de frente, muito atacante. Foi nesse setor que apareceu mais gente ou a coisa foi mais ou menos distribuída nesse caso? É a posição que todo mundo quer. Né? Todo mundo quer fazer gol. Né? Às vezes a pessoa não tem nem qualidade. Cabe a eu, Gilberto, a comissão, ver em que posição melhor se encaixa esse atleta. Tá certo que em avaliação é difícil, mas se a gente vê um pouco de qualidade... Na vontade, que nem a gente está batendo nessa tecla, a gente tenta ver em que posição ele vai se encaixar melhor. O tempo é curto, mas às vezes a gente consegue que o atleta mude de posição. Mas a posição que todo mundo quer jogar é atacante. O atleta tem essa consciência também, né? Que às vezes não tem vaga no meio campo, mas a lateral ali ele pode se destacar, de repente pode eventualmente jogar no meio. Isso teve esse ano, teve vários atletas que chegaram, viram que na lateral não dá. Eu jogo de atacante também não dá, eu jogo de lateral esquerdo. Então ele vai mudando. Ele vai mudando, mas... Ali são pessoas que vieram da Várzea, não menosprezando a Várzea, a gente fala que é da Várzea porque veio da Várzea, são pessoas... Então quando ele vem querendo jogar bola. Exato, não importa. Então aonde pega mais a bola? É no meio de campo. Então aparece 10 zagueiros, 50 meio de campo e 4 atacantes. Por que todo mundo quer um atacante? Porque hoje para você chutar para qualquer lado, tu tem fora do campo para chutar para qualquer lado. O centroavante, atacante, ele tem que chutar naquele retângulo lá. Então fica mais difícil. Então, se você for ver, até no futebol hoje, um cara referência, é tudo cara que já tem mais idade.
Hoje, quem é novo já não tem essa referência mais. Os clubes estão precisando rever esses conceitos para voltar de novo ao futebol, daquele que o cara precisa pegar 2 vezes, 3 vezes na bola e fazer um gol. Ele não precisa pegar 10 vezes na bola. Entendeu? E às vezes não tem essa referência. Quem tem agora é o Gustavo, que é do Corinthians, e o Fred, o Ricardo Oliveira, são pessoas que já têm uma certa idade. A molecadinha nova hoje é tudo pela beirada, é tudo, como diz o Tite, é desconcertante. Né? Hoje tem que pegar o dicionário para... Hoje dianteiro desconcertante, hoje por Sinop eu conheço aquela cidade do Mato Grosso lá, que acho que é até do Rogério Ceni. Né? É isso mesmo. E o Gilberto, falando em referência, né? Eu acho que uma coisa que os clubes deveriam usar com mais frequência, né, e que não dão muita bola em determinados períodos, se deu bola e tal, é aquela coisa de você pegar um jogador que tem uma experiência e tem qualidade, que já parou, que está parando, enfim, e transformá-lo em tipo de um treinador daquela posição. Eu vou chegar em você porque você é conhecido, além do bom futebol, do chute forte. Os clubes, falta isso, Gilberto, também, você pegar um jogador que fez história naquele determinado clube e, de repente fazer vamos transformar você vai ser o treinador dos atacantes, ou se o cara foi um bom zagueiro, dos zagueiros, ou do meio do volante, do meia, enfim, ou de um treinador de fundamento específico que ele tenha sido muito bom na carreira dele. Isso eu conversei lá no programa do Neto. Ah, foi? Que eu estava fazendo até na época. Esportes, ou não, eu já fui nos dois, que eu estava fazendo as férias do Veloso lá. Ah, sim. E se você pegar um papel agora e pedir para eu escrever o que eu penso do futebol e o que eu penso dos treinamentos de hoje, e der para o Kaká escrever, você vai ver que vai ter 90% de pontos de acerto, porque ele pensa do jeito que eu penso. Uhum. Então hoje você pega 90%, você vai assistir todos os clubes grandes ou todos os clubes médios. Hoje você vai pegar 90% do que é treinado dentro de campo é o que não se faz no campo. Se você pegar por aí. Uhum. Então não tem mais chute a gol. Não gol tem, de falta é um negócio que não existe. 2014, o último gol da seleção brasileira. Só 5 anos. O que é 5 anos? Pega um tempo que voa. Não é nada. Então, se você for ver, hoje não tem. Então, eu escutei o Parreira, que não jogou futebol, mas isso não me implica de você ser treinador. Eu não penso desse jeito, porque no Brasil a filosofia é diferente da Europa. Porque, vamos supor, tu pegava o Pelé. Por que o Pelé não foi treinador? Porque o Pelé nunca se preocupou se o atacante era, se o back era esquerdo, canhoto, alto, baixo. Ele passava por cima. Então, os craques do futebol brasileiro hoje, eles não são treinadores, aqueles estudiosos e aqueles que foram medianos. Que nem, vamos supor, eu me considero uma pessoa inteligente. Por quê? Porque quando eu ia marcar o Pita, depois que o Pita foi para São Paulo, eu falei, se eu deixar ele pegar na mola, eu estou morto. Vou marcar o Zico. Se eu deixar ele rodar, eu faço. Se eu deixar ele correr. Então, você, automaticamente, você vai sendo um bom treinador, mesmo quando você jogava. Então, você põe aquilo em prática. Então, o que eu estou falando, hoje não tem mais. Acaba o treino, não tem mais. Você vai lá no Jabaquara, você vai ver depois do treino, a molecada mesmo, querendo ir lá, bater falta, bater o escanteio, bater uma bola. Então, hoje não tem mais isso. E o Parreira, eu escutei o Parreira falar. Hoje, se você colocar na academia, perde 10 minutos para ele não ir na academia, deixa ele lá no campo batendo uma bola, porque você vai fazer aquilo que você vai fazer no campo. Porque se você pegar, tu assiste o tênis, tu vê o narrador narrando e tu vê o comentarista. Se você pegar de 2000, vamos pôr 2000 até 2019, o comentarista fala a mesma palavra, né? Sim. Ele jogou da esquerda, jogou o forehand, jogou isso aqui, é a mesma coisa. Se você pegar o futebol, mudou muito, foi tudo para o computador, foi tudo para a escola. Mas o chute, o cabeceio, o passe, é a mesma coisa, não mudou nada. Você estava falando do fundamento, por exemplo, ontem o Palmeiras ganhando no Novo Horizontino. Teve praticamente só gol de bola parada, né? 2 gols de cabeça, 2 gols de pênalti. Sim. Quer dizer, a importância disso, né? A importância que o jogador hoje, não sei, eu vejo um pouco também a falta de disposição em parar para treinar. Assim, o Zico conta muito isso, né? Que Sim. depois do treino ficava um tempão. O próprio Rogério Ceni ficava um tempão depois do treino, treinando falta. Não existe essa preocupação com o aprimoramento. Quer ver? E o que o Pedro perguntou,
Eu falei no Neto, eu esqueci de complementar. Hoje, quem mais está treinando é goleiro, porque eles têm treinador de goleiro. Mas se você for ver, eles estão treinando muito mais agilidade do que um chute de fora da área. Agilidade, hoje é agilidade. Hoje não tem mais aqueles treinadores que chutavam de fora da área, ou batia de fora, ou sair jogando pé. Então mudou tudo. Por que não se tem? Eu falei, por que não se tem um treinador de atacante? Por que não se tem um treinador de back? Por que não se tem um treinador de meio de campo? Para poder, você pega 3 jogadores que foram bem, ou que não precisaram jogar tanto, mas teve uma inteligência a jogar. Quer ver? Você viu o jogo do Santos? Contra o Red Bull? O William Correia, o meia, pô, ele bate com os 2 pés para trás, para frente, bate bem, não erra quase passe. Né? Então, aí um cara desse você vai ver, amanhã depois, quem foi o William Correia, não foi seleção, não foi nada, mas ele tem esse handicap para poder ensinar os caras no meio, como ele deve dominar. Se tu pega, eu jogo com a Ademir da Guia brincando hoje, nos Master, ou quando eu vou, pô, tu dá uma bola podre para ele, uma bola, pô, ele domina, já fica de frente pro campo. Hoje a maioria dos jogadores, eles dão meia volta para poder ficar no campo, para poder ficar de frente. Aí tu pega o Nesta, tu pega o Chaves, os caras, o Kroos, não estou falando, estou falando a outra qualidade. Mas tu pega poucos jogadores do Brasil que já domina com a esquerda, já põe para o campo. Com a direita já põe para o campo, depende do lado que ele está. Isso daí faz, você ensina esse cara a dominar. Porque hoje você vê a maioria dos jogadores do meio de campo, tu dá a bola para ele, ele precisa dar uma volta, um ciclo, para poder ficar de frente para o campo. Sim. Entendeu? Mas aí com isso você perde tempo, você não conhece os atalhos. Se você for lá meio tempo, vai meio período ali, vai 10 minutos para você dar uma bola para ele, dominar aí, porque você tem que ter, do jeito que tu tinha treinador de goleiro, do jeito que fisiologista, isso aqui, você pode, que o futebol apresentou, mas não houve outra nem sempre os melhores, por isso que eu estou falando, nem sempre os melhores goleiros, hoje eles são os excelentes treinadores de goleiro. Verdade. Eu quero falar, eu não sei se vocês acompanharam a entrevista do Eudes, que era auxiliar do Cuca. Saiu agora em janeiro, fevereiro, ele estava com o Sampaoli aí, ele vai se tornar treinador. É basicamente o que eu penso e o Gilberto pensa. Ele falou, ele já trabalhou com, acho que os melhores treinadores do Brasil, agora ele vai ser treinador. Depois tem aí no UOL, deve ter no UOL, no Globo, eu não me lembro onde eu vi. Ele fala exatamente isso, é muito treino reduzido, e que coisa que você não faz no campo. Entendeu? Então, é para encher linguiça. Tu vai dar um treino. E o jogador pede. Ano passado, os jogadores falam, pô, cara... Eles querem, acham que tu não dá reduzido, mas reduzido tu vai usar no campo. Tudo bem, o raciocínio é mais rápido, mas é muito raro. Hoje em dia, principalmente nessa divisão. Tu treina reduzido para depois ir para um campo de não sei quantos metros. Então... Tinha uma época que não sei se era com o Vanderlei, ou era isso no Santos. Tinha um treino, para o jornalista ver que ali é uma porcaria. Treino alemão. Você tinha 3 equipes, aí o cara tinha que estar nesse grupo aqui, não podia ir para quê, depois revezar. Olha, aquilo para mim não tem serventia absolutamente nenhuma. Valia mais um coletivo que é tão condenado hoje em dia por alguns especialistas. O Gilberto falou hoje, a gente não tem muito campo, porque choveu, a gente não consegue treinar, porque o campo está muito bom e a gente não pode estragar. Aí vamos para o society, mas é na 4ª divisão, a gente tem essa dificuldade. Esses times grandes tem, por exemplo, o jogador gosta de quê? É coletivo, mas não dá para dar coletivo toda hora. Toda hora não dá. Mas dá para tu dar o esquema tático, posicionamento, finalização, antecipação, é básica, mas é aqui no jogo que tu faz. Exato. Eu falo do coletivo porque parece que praticamente acabaram com isso. Mas se você for ver, assim, nos esportes, tu vai lá, tu vai ver o nadador, ele precisa fazer um pouco de peso para ele ter braço, ele faz um pouco de... Mas 90% ele está na piscina. Exato. Tu pega o cara do basquete, ele faz, mas 90% ele está na quadra. Né? Tu pega o cara do tênis, ele está na quadra batendo. Eu acho que ele faz um pouco de exercício para fazer, mas ele vai fazer. E tu pega o futebol, às vezes não. Tu pega o futebol, igual o Kaká falou, tu vai lá é reduzido, tu vai lá é isso, tu vai lá... Qual treinador que dá jogada ensaiada? Por exemplo, o Cuca dava muito no Palmeiras, que o Palmeiras fez vários gols de jogada ensaiada. O Sampaoli faz, que a gente já viu. E o Felipão ontem fez, que os 2 gols de escanteio é jogada ensaiada. Então isso é treinamento, talvez
tá mudando um pouco, não sei, tomara. Tomara. Mas no Brasil tu não pega jogada de ensaiada. Na seleção brasileira, qual jogada de ensaiada tem? Não tem. É verdade. Então, E quem faz também não mostra, né? Porque é. cada vez menos você tem acesso aos treinos, a saber o que o treinador faz, o que o treinador É que pensa. aqueles 15 minutos que você vê o jornalista ver o bobinho, O vai chegar aquecimento e ali, acabou. tá? Não vê mais nada. não, lá no Jabaquara com jornalista nós não temos problema. Não, lá eu sei que não tem mas temos problema com pai de jogador. Isso a gente isso proíbe. tem, né? Isso aí acho que em qualquer clube. né? Isso a gente proíbe. Gritando, eles ficam falando. Viu? Porque às vezes eu tive esse problema até quando eu tive escolinha com o Pita. Né? Pô, escolinha acho que é mais não, ainda. o pai vai lá e depois ele fica dando bronca porque não chutou, porque não cabeçou. Então, se ele não vê, fala, é a mesma coisa, você pega. Então, o futebol hoje não mudou nada, cara, de antigamente para cá. Mudou algumas coisas, mudou a chuteira, mudou a bola, mudou a camisa, mudou o gramado, né? Uma vez perguntaram para o Ademir Dagui, isso aí faz uns 20, 30 anos, o tempo voa, né? Ademir, eu estava com ele, e o cara veio entrevistar, e falou, Ademir, o que precisa para o futebol melhorar? E o pessoal pensando que acho que ele ia meter o pau em jogador, e falou assim, precisa melhorar o campo. O campo, mas os campos, na minha época, eu estava jogando ainda. Na minha época, os campos eram ruins. Tu vê os jogos de hoje, o campo tapete, o campo é outro. Qual que é o melhor gramado? O Morumbi era o Morumbi era ruim. Tu pode ver 86 de Internacional e Palmeiras, aquele campo lá. Tu via jogador sujo, preto, ralado. Vila Belmiro, aquele pedaço lá enchia. Então, hoje mudou. Aí ele falou, mas os campos tem que melhorar para melhorar o futebol. Ele falou assim, você vai numa quadra de basquete, falta um taco na quadra? Você vai numa quadra de futebol de salão, tem um buraco lá, e o futebol ninguém cuidava. Hoje o pessoal já hoje é obrigatório, a federação já então para jogar a Série A, tem lá um monte de tem que mudar o refletor. Não, o Santos teve que mudar os refletores. Isso mais é mais uma preservação para os atletas, né? Hoje tu não vê mais um jogador ralado. No meu tempo, o que mais tinha era isso. Não, roupa suja de roupa suja, mas não tinha. Também se era branco, virava marrom. E também se ralar hoje o Bertiolatti nem arde mais. Até isso mudou. Uma vez eu joguei Santos e Botafogo aqui na Vila, eu fiz de Ribeirão Preto. Eu fiz até um gol. O Pita rolou para mim, eu estava nervoso com uma marcação, assim, ele rolou a bola para mim com quem, não foi ele, com quem, né, pega e joga eu chutei a bola no gol, eu chutei e fiz o gol. Eu saí depois do jogo, e aquelas balanças eram aquelas balanças ferizolas, sabe aquelas grandonas? Não é peso não, a peso veio depois, era aquelas grandonas que você quadrada, aquele que era um horror para quem estava gordo, porque a hora que o professor chamava para pesar, ele já mostrava o peso, os caras sentados, tá gordo. Não, do pezinho era beleza, porque só o preparador físico sabia. E aquela grandona. Eu coloquei minha chuteira, não usava atadura, não usava caneleira, né? 79, eu coloquei minha chuteira, meu short, não, tava chovendo, não torci, do jeito que eu saí do campo, eu coloquei lá. Deu quase 7 quilos. A lama, eu não torci, com lama. Quer dizer, além de você ainda jogar com 1 quilo, 1,5 kg. Duro. Você tinha bola você almoçava, ou jantava. Então você ia com 1 quilo e pouco acima do peso, porque você comeu, né? Depois, e mais 6 quilos. Então você estava com. Hoje os jogadores têm GPS, hoje para saber quanto ele correu. Essa coisa de cansaço, né? Se o jogador está prestes a se contundir. Antes do jogo, a fisiologia dá tudo para o treinador. Aquilo não tinha. Só que quantos chutes ele deu, quantos passes ele deu, Hoje, se eu jogasse hoje, eu ia ganhar uns 500 mil só por assistência. Porque hoje o cara que dá assistência tem mais moral do que o cara que faz o gol. Isso é verdade. Ô, Cacá, voltando ao Jabaquara, analisando pelas informações que vocês dispõem, que às vezes não são tantas assim, qual o adversário, que é uma fase, para quem não sabe, é uma fase regionalizada, né? Até para, em termos de custos, facilitar as coisas também, ainda que seja um pouquinho.
Qual o adversário que você vê com mais reservas? Qual o adversário que você espera mais dificuldades? Ou é tudo meio que nivelado? Hoje está tudo muito cru. A gente vai esperar começar o campeonato para ver como estão as equipes. Mas assim, por tradição, do mesmo jeito que o Jabaquara tem, que eles devem olhar com os outros olhos, é o Flamengo de Guarulhos e o Mauaense. Mas sabemos que o Mauá é um clube que vai para o segundo ano, então a condição financeira é um pouco melhor que a Mauaense. Então tá muito cru, muito vago para a gente saber. Muito cedo ainda. Muito cedo. A primeira rodada da semana que vem, aí a gente vai poder ver alguma coisa. E complementando, a gente sempre conversa, se você for depois analisar os jogos, a gente sofre um pouquinho com o tamanho. Porque o pessoal do interior e o pessoal de lá, cara, é tudo com 1,90m, 1,88m, 1,82m. Não, e o nosso é 1,70m. Pô, quando chegam ali com 1,80m, 1,82m, a gente fala, meu Deus, que beleza. A madeira é de maisena. É absurdo. É absurdo, né? O time da Mauaense é tudo grandão. Esse ano a nossa estatura aumentou um pouco. Isso aí. Graças a Deus conseguimos. Não, agora aumentou. Deve estar em 80, um e pouco. Aumentamos. Mas você toma um tranco, o nosso jogador não cai. E a idade é a mesma. E o hábito não dá nessa. A arbitragem É um problema. Esperamos que a idade seja a mesma. Né? Então. Esperamos, né? Não, aí também não tem como a gente... Sabe como é que é. Né? Mas acho que a federação nisso daí apertou o cerco. Hoje o Brasil está muito... Dá para tu descobrir se é um ou outro dá, né? Não todos. Temos mais uma participação por áudio, né? Temos mais uma participação por áudio de um grande amigo nosso, né? Grande José Carlos Gomes, Passarinho. Ele tem uma pergunta, se eu não me engano, eu ouvi o áudio um pouco antes. Ele tem uma pergunta pro... Eu acho que é pro Kaká e pro Gilberto. Vai lá, Passarinho. Ok, gente, um abraço. Aqui é o José Carlos Gomes, popular Passarinho. Todo mundo sabe que da Baixada, o clube para o qual eu torço é o Jabaquara, embora respeito muito a Associação Atlética Portuguesa, e também o Santos Futebol Clube e os demais times da região que já possuíram equipes boas, tradicionais, como o São Vicente Atlético Clube, até mesmo a AD Guarujá. Por sinal, começo com uma pergunta sobre a AD Guarujá e depois vou fazer uma pergunta em relação ao Jabaquara. A Sociedade Esportiva Guarujá lançou um trabalho de base agora com o Axel no comando. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, que também terão no Jabaquara o David como parceiro, o David inclusive viajando para a Europa, para conseguir formatar a questão que envolve o Sub-11, o Sub-13, o Sub-15 e já tem consolidado o Sub-17. E em relação à equipe profissional do Jabaquara, como vocês observaram, perceberam, a chave, entendi como regionalizada, menos viagens para cidades distantes nesta fase preliminar, porque realmente é custoso o futebol, né? E eu acho que interessante também o fato de um grupo com as cidades mais próximas. Vocês concordam? Um abraço. Um abraço, Passarinho. Obrigado. Eu acho que ficou meio uma pergunta para o Kaká e uma para o Gilberto, talvez, mas fiquem à vontade. Eu posso falar sobre a regionalização das chaves. Foi um pedido, a gente estava falando aqui fora do ar, até que nós fomos lá cobrar o Reinaldo, porque sempre se falou na 4ª divisão que era regionalizada. Sim. Mas ano passado colocaram a gente para jogar em Tararé, 6 horas de viagem. É brincadeira. Capão Bonito, ou Capão Redondo ou Bonito, não me lembro, 3 horas e meia. Capão Bonito. Capão Bonito. Capão Redondo é São Paulo. E Indaiatuba, que são mais 3 horas. Indaiatuba, Capão e Tararé, só Itararé que nós fomos no dia, porque já estava desclassificado e ainda ganhamos de 1-0 lá. Uhum. Os outros dois tivemos que... Um aluguel de ônibus é muito mais caro, é 5 vezes mais do que um aluguel para São Paulo. Uhum. E também dormir lá. Quer dizer, só de despesa, que é regionalizada, a gente fugiu do nosso alcance. Então cobramos, não, pode ficar tranquilo que esse ano sejam regionalizados. Mas tem que ser. E foi um pedido, eles atenderam. E graças a Deus a viagem mais longa, não tem viagem longa, Mauá,
Guarulhos e São Paulo e Suzano, é tudo ali pertinho. Então, quanto a isso, foi muito bom para o Jabaquara, mas não basta só isso. Agora a gente tem que tentar montar um time bom e classificar. E o trabalho da base, Gilberto? Então, o trabalho da base é o seguinte, né? O trabalho da base é bom, porque se eu fosse comerciante aqui na Baixada, eu ia tentar pegar todos os comerciantes e tentar ajudar todos os times. Porque se você tiver, que nem a Portuguesa Santista, hoje está na A2. Os times que vêm jogar com ela, vêm dormir aqui na cidade. Sim. Eles não vêm no dia. Então é importante para a cidade. A cidade acaba ganhando com isso. E a torcida que vem assistir, né, ela já fica ou na praia, ou ela fica no restaurante, ou ela fica ali no entorno. Então todo mundo ganha na Baixada. Então isso aí seria importante todo mundo refletir um pouquinho e vamos torcer que, né, agora o Axel e o Mire, eles possam também, né, trazer esse time também para a mesma patamar e que todos possam ficar ali no patamar bom. Porque a gente torce para todo mundo, é bom para a cidade, né, é bom para o esporte e dá trabalho para todo mundo. Um clube bem, que nem a Portuguesa Santista hoje, vê quantos funcionários tem lá hoje, o Jabaquara, o Guarujá lá, né? Então o São Vicente, que infelizmente está parado, que também, né, é ruim para a cidade, é ruim para a Baixada, porque o esporte é a melhor ferramenta hoje para você tirar a educação, né? Você pensa diferente, você dá trabalho, não só dentro do campo, mas fora dele também, no estádio. Então é importante para isso. Igual o Kaká falou também. O ano passado, uma viagem que nós fizemos, hoje está valendo por 5 que nós vamos fazer, porque o custo é de 5 jogos regionalizados, né? E nós vamos para longe. Gilberto, até completando essa coisa da regionalização, se, por exemplo, se o São Vicente estivesse em ação e a ADG estivesse em ação, esse custo ia ser menor ainda. Inclusive o São Vicente, a gente fez a parceria no Sub-20, porque eles têm o projeto lá que disputa os regionais e os abertos. Sim. Então eles têm o time Sub-20, que é o Fred, que é o nosso treinador do 20. Então o Jabaquara fez uma parceria com eles vão treinar lá no São Vicente e vão usar o uniforme do Jabaquara para jogar o estadual. Então eles cederam um dia do campo para nós, mas fica muito custoso para os atletas irem para lá. Mas é uma parceria que o Jabaquara sempre quis fazer. Tentamos com o Santos, mas não tivemos retorno, o presidente não atende. Então, o presidente não atende, acho que não é só você. Não, né? Acho que é todo mundo, Ele não atende dinheiro. Ele não atende, Não é? Então ficou difícil, porque... Se o celular fosse de Dubai, até... também. Poderia. O David, né? E o David agora veio para ajudar, a somar. É um cara de nome. E tomara que faça um bom trabalho no 11, no 15, no 13, no 17. O David, ele tá com quais? Do 11 ao 17. Do 11 ao 17. Isso. Ano passado, o nosso 13 ficou entre os 8. Perdeu do Palmeiras, que foi o campeão. Perdeu aqui de 1-0 e perdeu lá de 8-1. Mas o time do Palmeiras era um time... O Santos não entrou entre os 8. E o Jabaquara era time só de escolinha. O que confere muito mais mérito, né? Muito mais. Da Priscila, que foi goleira da seleção, fez um baita trabalho no 13. E esse ano, tomara que o David continue. O 17 está treinando no Portuários e tomara. Ele tem visão, ele vai poder falar melhor disso. Com certeza. E nós estamos também procurando patrocinadores, porque você pode colocar uma placa dentro do campo, né? De 6x1. Então, eu também, como um dos diretores também, a gente está procurando aí o pessoal do comércio que queira colocar uma placa lá, né? Já estamos estudando junto com o presidente, com a Kaká, os valores, né, que será cobrado. E é importante você ir lá ver o campo, né, com a placa. O campo está maravilhoso, está bonito. Quem desce do Morro da Nova Cena. Eu não vou lá, eu fiquei o placar eletrônico vai ser instalado para a estreia. Placar eletrônico. Placar eletrônico? Comprou o placar eletrônico. O banco está do outro lado com as cadeirinhas. Mudou o tipo do banco? Mudou. Está de acrílico. Agora
cadeira. Cadeirinha. Estufado? Não, cadeirinha. Não chegou a esse ponto. Não chegamos nesse ponto. Não vamos pôr estofada, porque senão os jogadores vão querer ficar no banco e não vão sair de lá. Mas é de cadeirinha, vai ficar muito bonito o estádio. Quem for lá vai achar, quem for lá vai se surpreender com a beleza e com a administração. O primeiro jogo em casa, se eu não estiver enganado, é com o União Suzano. Né? É isso? É, União Suzano. Dia 21 de abril. Primeiro Jabaquara, agora feriado, dia 3. É domingo de Páscoa. Porque dia 7, né, é folga, aí dia 13 joga fora o Mauá. Você vai fazer uma pergunta? Não, vou fazer uma última pergunta, que o programa está caminhando para o final, até emendando, vocês falaram da base, né, da importância da base. O Jabaquara teve a comprovação disso ano passado, quando recebeu um dinheiro razoável aí da venda do Giovânio, né? Como formador. Né? Como formador. A importância de cuidar da base, e no momento que as categorias de base dos clubes estão muito visadas até em função do acidente que aconteceu lá no Ninho do Urubu e tal, então esse sistema de estrutura para a base também tem que ser muito bem observada, né? Eu acho que assim, o Jabaquara sempre teve preocupação com isso, de alojamento. Ou era a segurança dos atletas, ou era o próprio alojamento. Então, porque o Ministério Público sempre ficou em cima. Sim. Eu acho que lá no Rio deu uma brecha, um descuido e aconteceu a fatalidade. E aí todo mundo vai pagar por isso agora. Exato. Então, eu acho que isso, você mexe com uma criança, tem criança de 15 anos. Ela está longe da família, você tem que tratar ela como ela estivesse do lado do pai e da mãe. 15 anos, um atleta, ele não está formado. Então, ficar longe da família tem que ter um baita trabalho, que eu acho que esses clubes grandes têm que fazer, até os pequenos. Porque senão esse jogador daqui no 19, 20 anos vai descambar. Você viu esse caso do Flamengo? Você ia falar, Júlio? Eu também. Às vezes você vê. Eu sou contra, às vezes, você pegar um garoto de 14 anos e não deixar alojar. Por quê? Tem que ser acima de 14 anos para alojar. Mas se você pega no futebol, onde a pobreza impera, né? As pessoas são da periferia, têm um sonho, que nem muitos jogadores lá do Flamengo, eles deixam a família em busca do sonho, o sonho fica em primeiro lugar, e a saudade, e eu já passei por isso também, que eu saí do Morro da Nova Sintra, e às vezes eu ia dormir na vila porque o jogo era de manhã. Então eu não poderia sair do Morro da Nova Sintra às 3 horas da manhã para chegar ali e pegar um ônibus 5 para depois ir jogar no Pacaembu, que o jogo era às 9. Então eu dormia lá. E depois você vai jogar no interior, mesmo eu já adulto, aquele pedaço de você treinar das 8 horas até as 11 e depois você almoçar e for treinar à tarde, aquele período você desconhece solidão, desconhece tudo. Mas aquele pedaço das 6 horas que começa a escurecer até 8 horas, outro dia que você acorda, cara, aquilo é difícil você ficar longe da família. Só que às vezes o sonho que você tem e o tratamento que você tem no clube, ele fica acima disso. Então às vezes você fala, a mulher que tem 13 anos não pode alojar. Pera, eu alojaria. Por quê? Porque você vai na periferia, ele não tem onde morar. Eu trabalhei na periferia, eu trabalhei com escolinha pela secretaria e as pessoas lá, elas ficam fora de casa porque o pai e a mãe vai trabalhar, elas fecham a casa e deixam os garotos na rua, né? E por quê? Porque eles ficam com medo dela ficar em casa, pôr fogo no fogão, fazer isso aqui, então fica na rua, então eles iam lá para a escolinha e a gente ficava ali dando lanche, ficando conversando e tal, que eu ficava o dia todo. Então, vamos fazer. Pode. Então, você vai no alojamento do clube, é uma coisa séria, tinha que ser uma coisa séria, igual o Kaká falou, porque lá teve quantos laudos que não passou e continuou lá. Precisou pegar fogo. E nós estamos num país assim. Primeiro, aqui nós estamos no Brasil assim, depois que acontece, aí vem todo mundo olhar. Então, prevenir é a melhor forma de você. A mesma coisa dos estádios. Teve que ter uma tragédia para depois vir esses laudos, tem que ter o AVCB. Por que tem que esperar primeiro acontecer? Faz antes. No Flamengo, você viu, até o Esporte Espetacular da Rede Globo fez uma matéria, não sei se o Anderson viu, foi da semana passada ou retrasada, que eles tiveram acesso a depoimentos de funcionários do Flamengo, né? Acho que um prestava serviço e outro era funcionário. Que 2 dias antes da tragédia,
um ar-condicionado, que eu não sei se foi o mesmo que iniciou, tava pegando fogo lá. E chamaram o cara lá, fiz acho que uma gambiarra lá, voltou a funcionar. Empurra tudo com a barriga. Acha que nunca vai acontecer. É que eu costumo falar. Vou fazer 62 anos e já viajei por aí pra caramba, vai pelo Brasil todo. Nós estamos num país onde é mais fácil colocar uma placa, cuidado com o buraco, do que tampar. Então, você vai por aí, tá uma placa, tu anda na cidade aqui, tem um cone, tu anda na cidade, quando não põe o cone, os moradores põem um caibro. Exatamente. Entendeu? É verdade. Então, nós estamos num país onde é melhor, onde é mais fácil uma placa, cuidado com o buraco, do que tampar. Tem uma outra pergunta aqui que ficou, aliás, na verdade, deixa eu ver, são duas. São duas. Uma é para o Gilberto e outra pode ser tanto para o Kaká quanto para o Gilberto. Primeira pergunta para o Gilberto. O que é necessário para se colocar treinadores de meio de campo? Que é aquela conversa que a gente estava falando dos treinadores de setor ou de posição, né? Ela pergunta o que seria necessário. Eu vou, lógico, eu falei, mas eu vou também de encontro ao que eu também acho. Você pega o argentino, onde ele vai, ele coloca 5, 6, 7, 8. Você pega o Iugoslávia, ele coloca 5, 6, 7, 8. Você pega talvez seja uma filosofia do Brasil, você pega quer ver o outro também, o holandês, onde ele vai trabalhar tem 5, 7, 8. Você pega o brasileiro, ele vai trabalhar fora, ele ganha 100 mil, ele leva um cara para ajudar ele. Exato. Quando o cara vai ganhando 20, ele sabe que o cara está ganhando 100, ele quer derrubar o cara. Então é a filosofia do brasileiro e não confiar também no outro, porque ele começa a tapete, fazer onda, isso é uma filosofia. Mas isso daí cabe também aos treinadores ter um pouquinho de consciência da base. Eu vou te falar por quê. Porque se eu tiver 4 treinadores e eu precisar dar emprego para esses 4, eu vou pegar o excelente, eu vou pôr no 15, eu vou pegar o bom, eu vou pôr no 17, no sub-20 e o sub-23 eu vou pôr quem não sabe quase nada, porque quando o cara chegar no sub-23, no sub-20, ele já tem que estar sabendo chutar, cabecear. Então hoje você vai, tu pega os treinadores hoje, aí tu pega, é muito mais uma amizade para você dar trabalho e dar emprego para aquele cara que está precisando, que é teu amigo, do que propriamente ele te ajudar. Quer ver o que eu vou te falar? Vamos pôr o Cuca, assim, pode ser até uma hipocrisia o que eu vou falar. Uma hipótese. Cuca, ele assumiu São Paulo? Ainda não. Mas ele foi contratado? Foi. Foi. Ele tem o auxiliar? Tem. E por que o auxiliar dele não ficou no lugar dele enquanto ele não podia assumir? É verdade. Porque ficou outro. O Wagner Mancini estava como dirigente. Não, tudo bem, mas se ele é auxiliar do Cuca e tem uma filosofia e tem a confiança... Junto, você pensa semelhante. Pô, entendeu? Então vamos agora, se o São Paulo passar hoje, ele diz que assume dia 2, terça-feira. Quem vai ser o treinador, ele ou o Mancini? É verdade. Aí que vem aquela discussão da... Então, por isso que eu estou te falando. Então, hoje, é uma consciência de quê? De se fazer uma comissão. Ela fez uma pergunta. Você hoje teve treinador de goleiro, porque o goleiro treina à parte, não com grupo, e na época treinava com grupo. Mas você pode pegar uma parte tática. Você vai por lá treinar, daqui a pouco você pega o meio de campo, você pega a defesa, você pega... Porque ali não está entrando na parte técnica do treinador. Porque o treinador, depois, quando ele pega o grupo, ele vai treinar taticamente, jogar de saída, tudo. Mas naquilo dali, vamos supor, o cruzamento, como ele deve entrar na bola, como ele deve tirar, como ele deve rebater, como ele deve antecipar, como ele deve... Eu joguei com o Amaral e com o Luizinho. Pô, quando tu ia dar o tapa pro atacante, o Luizinho, ele estava no lugar da onde a bola ia passar. E às vezes você tem uma coisa... o centroavante. Você viu o Gustavo do Corinthians ontem? Sim. Quando o cara foi no fundo, ele já entrou. Você vê o Felipe Melo, quando ele vai cruzar, lógico, era jogar ensaiada, mas a bola vem ali, ele não subiu reto, ele deu a passada para subir. Então ele vai. Então é tudo, cara, que você vai fazendo, jogar de ensaiada, você vai fazendo. Isso daí pode ser jogar no futebol, porque no vôlei tem assim, no basquete tem assim. Tem mais uma pergunta aqui da própria Xanda? Você tem mais alguma pergunta? Não. Tem a pergunta da Xanda. Qual o maior trunfo do Jabaquara no atual campeonato? Acho que vocês meio que responderam. Acho que o trunfo não chega a ser um trunfo, né? Mas é essa vontade. O trunfo é tentar tirar o máximo dessa molecada para mostrar para eles que a vontade
é o básico nessa divisão. Com muita vontade, eles podem chegar lá em cima. Porque o Jabaquara, veja só, como o Kaká falou, ele te oferece o básico, mas o que é conversado é Vale o que cumprido. tá escrito, Não, né? vale o que está escrito. Aquele jogo do bicho. Vale o que Não, tá vale o que está escrito. Então, ali é gostoso porque os jogadores chegam ali, eles sabem que vai ter o que foi conversado, o que foi acertado com eles. Isso aí é importante para o sucesso do clube. E vocês estão convidados, né, por meio da diretoria aqui, e vocês vão se surpreender. Olha que vê o campo, o gramado em volta, e as pinturas, os desenhos que estão lá do distintivo, Sim. os bancos. Vai lá que tu fala assim, bem pô, curioso. é verdade mesmo. Vamos ver se a gente consegue passar lá até antes da estreia, né? Sim. Da estreia que eu digo, da estreia em casa, propriamente dito. Porque para a estreia que vai estar tudo pronto, porque o placar deve chegar daqui a 7 dias, praticamente eu acredito que vai estar, para a estreia vai estar o placar. Onde ele vai ficar? Lá no outro, onde tinha o outro placar. Ah, sei. O banco, falta pintar ainda, falta tirar os outros bancos do lado de cá. Ah, você já tá lá, mas ainda não tiraram os Não, ainda daqui. não tiraram, porque às vezes ainda não tirou, vai ser tirado, porque ali embaixo da arquibancada, Sim. quando você passa, tem os vestiários ali o presidente fez um bar ali. Então ali, você hoje pode estar no barzinho tomando seu refrigerante, tomando sua cerveja, vendo o jogo. Por isso que uma das razões de levar o banco para lá, entendeu? Perfeitamente. Muito o programa caminhando para o final, mas antes tem temos um glorioso sorteio a fazer sorteio. aí. Deixa eu mostrar Um par de de novo. ingressos para a noite do flashback lá no Clube Tumiaru, Pô, isso é do em São meu Vicente. tempo. flashback. Bacana, hein? Pô, isso é 200, pô, isso é Nesse sábado. Se o Gilberto soubesse, ele nem tinha vindo. Ele tinha mandado a mensagem para concorrer. Exatamente. E a propósito, o Marcelo me alerta aqui, como é dia 30, o evento é dia 30, quem ganhar vai ter que pegar amanhã aqui na rádio mesmo, Marcelo? Oi? O horário comercial. O horário comercial, quem ganhar, passa aqui e pega os convites com ele. Porque a Rádio Ômega fica aqui na Almirante Isso. Cultural Filete, aqui na Almirante Tamandaré. 273. 273. 273. Deixou. Vamos ao sorteio. Quem vai querer sortear? O Gilberto? Não, Kaká. Kaká? Pode sortear aí. Pô, vocês vão ter que tirar para o Não, ímpar a aí. Pô. responsabilidade é de vocês, sorteio é vocês. Vocês. Não, pô, a gente geralmente pede pro convidado. Como são dois, aí Não, vocês... vocês, pô, vocês. Aí sorteio é vocês. Vai. É um só. É sim, o sorteio é para dois, né? Não. É um convite. É uma pessoa só. Ah, sim, perfeito. Não, são dois convites, porque mas é aí um o sorteio cara- só, o é uma cara- pessoa só que ganha. Não, aí o cara Pra ganha, pode levar a esposa, o cara Claro, ganha, leva a exatamente, não, namorada. exatamente. Talvez não tenha Pô, já falado pensou, nada. ganha, ganhador vai dar uma confusão, o marido falou, só ganhei um. Né? Fazer aqui na Aí, cara, né? o programa não tem nada com isso. Por favor. Pode tirar o papel, por favor. Tira o de cima lá. Esse aqui? É isso aí. Beleza. Aí. Opa, vamos ver quem ganhou. Aldo Neto. Se for o que eu tô pensando, eu conheço. Aldo Neto. É o Aldo Neto? Só pode ser, né? Deve ser. Ele é um assíduo telespectador Um aqui. amigo querido. Grande Aldo. Conheço o Aldo há 20 e tantos anos. Aldo, Aldo, você deve estar vendo o programa. Passe aqui amanhã em horário comercial, Miranda Tamandaré 273, para pegar o seu par de convites. Deixa eu mostrar de novo aqui. Flashback no Clube de Regatas Tumiaru. Beleza? Vai pagar Guaraná. Será que é Guaraná só? Não, eu tomo Guaraná. Você toma Guaraná. Pra você? Pra mim. Bom. Não, pô. Pensei que era ele. Yakult, né? Nem sei se o Aldo tá bebendo ou não. Tô brincando. Você já foi o tempo que eu tomei agora. Agora tá tranquilo. Eu fiquei 18 anos sem beber. É mesmo? Aí depois eu fiz 19 e nunca mais parei. Maravilha. A gente vai encerrando o caminho do final do programa Só Esporte. Queria agradecer ao Kaká. Obrigado pela visita. Boa sorte com o Jabaquara. E dá aí o seu vocês dois dêem o último recado aí para o torcedor do Jabaquara. Eu que agradeço o convite, estamos aí sempre que precisarem e esperamos fazer um bom campeonato e com vocês lá na torcida ajudando-nos. Né? Obrigado pela oportunidade de dar uma explanação o que é o Jabaquara, né?
E esperar também que quando a gente bater na porta lá daquele comerciante lá, que ele possa nos ajudar, porque é o mínimo que a gente está pedindo para que o Jabaquara possa, né, ter com essas dificuldades todas, né, ter um bom campeonato aí, que possa fazer uma boa apresentação. Maravilha. Vamos embora, cara? Vamos embora. Obrigado mais uma vez, viu, Kaká, Gilberto. Aliás, precisamos trazer o Gilberto nesses programas de final de mês, só para a gente explorar um pouco mais o Gilberto nas histórias que ele tem. Porque eu já entrevistei o Gilberto. Gilberto é espetacular em termos de história. Você, já quem acompanhou o programa, já sentiu um pouco isso. Gente, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela companhia. E até a próxima quarta, já no mês de abril, né? Exatamente. Já no mês de abril, o último programa do mês. E em abril a gente volta, tá pertinho. Um abraço, pessoal. Olha, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.